Olá, paz e bem para o teu coração, paz e bem para a tua vida, paz e bem para o teu espírito. Que a luz do Espírito Santo tenha fluído, que ela possa entrar e invadir todas as áreas da sua vida, desde agora e para sempre. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde para você e para todos nós. Que o amor do Senhor abrace os nossos corações, que nos sentamos acolhidos pela sua palavra, pelo seu amor e pela sua paz. Que o Espírito flua, como o Edson disse, em nosso ser e nos abra para as oportunidades, para a felicidade, para o amor, para todas as bênçãos e graças que o Senhor quer derramar em nossos corações por meio dessa palavra nessa tarde, no dia, na hora de hoje. É uma graça abundante e por que também não dizer uma graça santificante nesse momento de paz, esse momento de alegria, onde Deus proporciona para que nós possamos estarmos juntos nesse amor fraterno, de alegria, de luz. Nos preparamos para estar aqui, vamos dizer assim, no ano, neste ano, a última live deste ano, para que possamos estar juntos nesse momento, não é? Já que dizem assim, né? Então por que não dizer? Estou falando com você, a última live do ano, estarmos juntos, é uma graça de Deus, para mergulharmos, qual que é a palavra? Eu tenho o hábito, não é? Final de ano, me recolher, tirar um momento, de pedir para o Senhor uma palavra, não é? Propósito, o que Ele quer para mim, dentro da ordem do conselho e da promessa para o ano que se inicia. Então assim, nós estamos hoje, último dia do ano. Até então, antes das 6 horas, não é? No calendário judaico, termina às 6, não é? Lá no nosso, que é o nosso calendário, que já vem o gregoriano, não é? Termina à meia-noite. Então, no último dia do ano, estamos aqui com você, pedindo ao Senhor que nos dê discernimento e que nos dê uma palavra de conforto, de ânimo, de restauração, de crescimento, de luz, de alegria e de conforto para a nossa alma. Vamos dizer assim, um alimento para nós. E é tão interessante quando se fala em alimento. Hoje, o que nós mais vemos é manjares, né? São os manjares, mesas com grandes manjares, né? Comida, delícia, guloseimas de todas as formas, não é? Em muitos lugares. Outros lugares apenas esperam, aguardam uma fraternidade, um bom coração que estende a mão, que estende os lábios, que estende os ombros, que dá o alimento. Outros estão ainda buscando, outros esperando, querendo o alimento da saúde, da alegria, o alimento da paz, não é? Sair de um momento de opressão, de depressão. Mas aí orando e nós meditando essa semana, o Senhor nos deu o tema da live, que é temperos da paz. Olha que coisa mais linda. E por que não? Tempero da paz. E quando se fala em tempero, não é uma carne, nós às vezes nós vamos cozinhar, né? Aqui nós temos o hábito, eu e a Isa, a irmã dela e o pai dela, nós começamos a cozinhar. E nós às vezes não queremos fazer um frango, né? Um frango de caldo, um frango, uma comida gostosa. Aí nós preparamos temperos. E vamos nos temperos. Ontem mesmo nós fizemos umas tortas doces. Nós estávamos nos temperos e aí ficam experimentando, tocando para o outro e acrescentando os temperos. Porque se não colocar o tempero, é o tempero... Veja, não adianta você pegar uma carne e tacar no fogo para assar. Me diz aí, você pegar uma carne e botar numa panela com água e já ferver, né? Qual é o sabor que ela tem depois? Não, precisa do tempero. Um deles é o sal, né? Jesus não fala em Mateus 6, sede sal na massa, né? Por quê? O sal, não sal de mais nem sal de menos, para levedar o sabor,
não é? Então o sal, aí vem, né? Vem os temperos, que é o chimichurri, que mais, Isa? Alho, cebola. E aquele amarelinho, qual é o nome dele? Aquele Curry. curry. E nós começamos. E interessante que chegamos a colocar, é caldinho de galinha, é um sazon, vai chegando uns 6, 7 temperos. É dentro disso, para quê? Para que essa comida dê sabor, para que esse alimento tenha sabor. Assim também, a palavra de hoje, Paulo vem fazer com que esta palavra, que você já meditou, que você já leu, que você já ouviu. Mas veja, uma coisa é a gente ouvir, uma coisa é meditar, uma coisa é você ler, outra coisa é você mergulhar e entender o pano de fundo que está atrás da palavra. O que essa palavra está querendo dizer para o íntimo, para o interior, para a vida. E é isto que Paulo vem de falar na palavra de hoje, na carta aos Filipenses. Quando Paulo diz na carta aos Filipenses de 2 a 9. Nós vamos ler de 4 a 9. Mas de 2 a 9, o que Paulo fala para nós na carta aos Filipenses. É para nós. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graça. E aí, a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável. Eis o que deve ocupar vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes e ouvistes e observastes em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Palavras do Senhor, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Veja quantas vezes você já leu essa passagem, quantas vezes você já ouviu. Mas você observa que Paulo termina dizendo claramente, olha, o que observastes em mim, praticai, e o Deus da paz estará convosco. Veja, praticar para que o Deus da paz esteja convosco. Então Paulo está falando o quê? Paulo vem falar dos temperos. A paz, ela não é simplesmente recitada em palavras, ou alguém que dizer que hoje é o hábito, né? Geralmente final de ano é a paz, um bom ano, e às vezes e por aí vai. Mas qual que é o condimento dela? Quais são os subsídios, o que ela traz, o que ela oferece, quais são os temperos da paz? É justamente isso que Paulo vem dizer. Ainda em Romanos, no capítulo 5, versos 1, diz Paulo: justificado, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que interessante, Paulo vem dizer que é justificados pela fé. É só justificado pela fé que vamos ter a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí, em Romanos 12, 18, diz Paulo: se for possível, quando depender de vós, vivei em paz com todos. Viu que lindo? Se for possível, de depender de vós, veja, o que Paulo está dizendo? Deus te deu a liberdade. A liberdade de sim ou não, de ser ou não ser, de fazer ou não fazer, de ir ou não ir, de levantar ou sentar, de falar ou se calar, né? De amar ou odiar. Então veja, por isso que Paulo, se depender, vivei em paz com todos. Querido e querida, este é o momento que estamos vivendo, tempos de dificuldades, não é? Aonde estamos enfrentando nesse momento. Todo mundo torcendo para que tenha um renovo, algo diferente, que a pátria, a cidade, o estado, a sua rua, o seu bairro, a sua família, o Brasil, aconteça, que algo bom aconteça. E que nós possamos progredir em todos os sentidos, seja no espiritual, material, profissional, familiar, social. Progredir na saúde, na alegria e na paz. Essa é a expectativa que todos estão tendo. Por quê? Paz, ela é vital para a vida.
Veja, uma vida de um ser humano ou de um coração sem a paz, ele não vive. É uma pessoa que vegeta, é uma pessoa que perambula, vamos dizer assim, é um zumbi, é um robô, é uma pessoa fria, é uma máquina, uma pessoa sem paz. A paz, ela é tudo. A paz traz alegria, a paz traz tranquilidade, a paz traz amor. Então não tem como alguém dizer que pode ter tudo, não é? Se esbanjar nas riquezas dos seus manjares, nos seus belos casarões, mas se uma casa sem paz é uma casa vazia, é uma casa que não dá fruto, é uma casa que não transmite alegria, não é? Por isso que Paulo, ele está falando e vem falar conosco nessa passagem, e ele vem nos resumir para nós. Paulo vem falar que devemos ver o que estamos guardando nos nossos pensamentos. Você viu o que ele diz? Eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Aí Paulo, quando ele vem falar, eis o que deve ocupar o vosso pensamento, por isso que Paulo vem mostrar para nós os temperos da paz. Por isso ele suscitou esse nome para nós, os temperos, os condimentos da paz. Quais são os temperos da paz? Aquilo que tempera realmente uma carne. Devemos averiguar e investigar, nesse momento, o nosso interior. É nesse momento que hoje, nessa última live do ano, Deus está querendo que você, eu, nós, façamos uma investigação no nosso interior. Nós que desejamos paz, nós que buscamos paz, nós que muitas vezes podemos não falar, podemos muitas vezes não recitar. A gente ri, a gente brinca, a gente conversa, a gente faz todas as coisas, mas o nosso interior está desejando paz. E o que é paz? A paz, ela é alegria, a paz é saúde, a paz é bem-estar, a paz é viver como irmãos, é fechar os ouvidos para coisas ruins, abrir os lábios para a empatia, para o elogio, para amar, para compreender, para respeitar. Paz é um condimento completo. Por isso que Paulo vem nos chamar neste momento para que nós possamos fazer uma averiguação no nosso interior. Aí Paulo vem começar a dizer para nós o primeiro tempero. Veja, você observou quando a Isa estava lendo, não é? Paulo vem falar do primeiro tempero que está no versículo, quando Paulo diz, ele diz aqui já no versículo 8, Paulo já dá o primeiro tempero. E qual é o primeiro tempero? Ele fala a verdade. Tudo o que é verdade. Veja, tudo o que é verdadeiro, Paulo. Quando Paulo fala que é o que deve ocupar os nossos pensamentos e os nossos corações, tudo o que é verdade, temos que lembrar o que Jesus diz. Jesus diz, eu sou a verdade e a vida, diz Deus. Deus fala, eu sou a verdade e a vida. Portanto, veja, se eu digo que eu tenho Deus, eu tenho que ter a verdade comigo. Eu tenho que ser uma pessoa verdadeira. Eu tenho que sair no âmbito, eu tenho que sair fora do âmbito e do caminho e da trilha das mentiras. Então veja, se Deus diz, eu sou a verdade e a vida, aí eu tenho que observar o que Deus fala através do profeta Isaías 55, 3. Se me prestar atenção, vossa alma viverá. Então, portanto, eu olhando para o que Jesus diz, quando ele fala, eu sou a verdade e a vida, se eu quero Deus em mim, logo eu tenho vida, eu tenho paz. Eis o que deve ocupar o meu pensamento e o meu coração é Deus. Primeira coisa é Deus. Quando ele nos chama essa atenção. Por isso, temos que olhar agora para dentro de nós. Quando Jesus diz, ainda no Evangelho de João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Veja, conhecereis a verdade e ela te liberta. Porque ninguém que busca a mentira é uma pessoa livre. Quem vive na mentira é uma pessoa aprisionada. É aprisionada, é uma pessoa que vai se afunilando, vai se definhando, porque busca somente aquilo que é mentira, aquilo que as mídias estão vendendo a qualquer preço e incutindo na cabeça de muitas pessoas. Aquilo que muitas pessoas, muitas vezes, fica nas esquinas, nas ruas, ou às vezes
nas casas, incutindo mentira, inventando histórias para prejudicar a si mesmo e os outros. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade. O que é isso? Quem se aproxima de Deus se afasta da mentira. É automaticamente. Toda pessoa que tem uma proximidade com o coração de Deus, logo está ficando longe da mentira. E ficar longe da mentira é se preencher de paz. Se preencher de paz é se preencher da verdade. Você veja, o primeiro tempero, ele é poderoso. Nós temos que olhar para dentro de nós. Verdades que muitas vezes nós trazemos conosco. Quais são as verdades que guardamos no nosso coração? É hora de você olhar para dentro de ti. Quais são as suas verdades? Porque veja, eu não sei. Eu sei das minhas, que eu trago comigo e que levo. Não é? Nós sabemos. Não é? Agora veja, mais do que nós, Deus sabe por quê. Ele disse a Samuel: Samuel, Samuel, não te deixes impressionar pelo belo aspecto, Samuel, diz Deus a Samuel. Porque o que você vê, Samuel, não é o que importa. Você, Samuel, vê a face. Eu conheço o coração. Portanto, eu posso enganar a você com aparência de santidade. Será que eu estou enganando a Deus? Não, jamais. Portanto, eu preciso olhar o que está dentro. Quais são as verdades que eu estou levando comigo dentro de mim? Quais são as verdades que muitas vezes eu levo comigo como estimação? Verdades, muitas vezes, que eu não admito que sejam tocadas. Verdades, muitas vezes, que eu trago comigo, eu não aceito pessoas tocar nas minhas verdades. Será que existe pessoas assim? Que não aceita ser tocado nas suas verdades? Por exemplo, uma pessoa do sistema nervoso abalado, que ninguém pode falar nada. Dentro de uma casa, se alguém fala, explode, briga, discute, é uma pessoa explosiva. Veja, agora eu pergunto, aonde está a paz nesse coração se você é uma pessoa que se explode com todos? Se você, qualquer coisa você briga, qualquer coisa você responde, o seu sistema nervoso é abalado, está na flor da pele. O Senhor está falando conosco neste momento. E a questão do perdão? O seu coração, o meu, o nosso, tem realmente um sentimento de perdão? É uma verdade. Quantas pessoas têm dificuldade em aceitar, em perdoar? E quando eu não perdoo, então a verdade não está em mim. Veja, é um tempero da carne. Vamos dizer assim, este é o sal, né? Vamos colocar o nome do tempero? Este é o sal. Porque veja, é o sal. Aquele que Jesus diz, o sal na massa. Observe dentro disso. Dentro desse processo do tempero, o perdão, você perdoa? Se tens uma dificuldade, falta a verdade. E às vezes as palavras duras, que você sabe, você muitas vezes se arrepende do jeito que você trata a pessoa, que você responde. Mas você tem palavras duras e muitas vezes, e você não percebe e machuca. Machuca os outros da forma que você fala, da forma como você se apresenta para alguém, a forma como você responde é uma verdade. Veja, por isso o tema da live dessa tarde é o temperos da paz. A paz, ela tem temperos e este é um tempero. É um tempero para que a gente possa entender, sem o tempero da paz, nós não temos paz. E o primeiro tempero para que está temperando a carne, veja, por que a carne? Porque Paulo vem falar aos Gálatas. Os desejos da carne se opõem aos desejos do Espírito. Por isso Paulo, aqui em Filipenses 4, de 4 a 9, Paulo está dando o primeiro tempero para a paz, que é a verdade. E veja, é muito importante entender isso. Muitas pessoas têm um sistema de imposição, se impõe. Não, é do meu jeito, se não for assim, eu quero assim, eu não aceito isso. Tem pessoas que têm uma dificuldade em partilhar, em ouvir ideias, em dividir. Não tem o desejo de impor. Outra verdade que muitos trazem dentro de si, a impaciência, é uma verdade. Eu aqui para você, abertamente nesse vídeo, eu falo. Eu falo para Isa que eu estou pedindo ao Senhor que me cure. Sabe o quê? No trânsito. Eu sou impaciente no trânsito porque, meu Senhor, eu pego no volante e começo a orar. Eu começo a orar porque às vezes eu vejo, ai meu Deus, eu fico, já mudou muito.
mas eu não tenho paciência, mas o Senhor está me ajudando muito. É uma coisa que me pega. Veja, me pega no trânsito. Veja, é importante como está a sua paciência para respeitar e entender as pessoas. E os medos que muitas vezes trazemos, é uma verdade que pesada no tempo de hoje? Quantas pessoas estão vivendo medo, o tempo da opressão, da depressão? Não é? Pessoas que estão no sistema de síndrome do pânico, já pensando e visualizando o amanhã, mas um amanhã cheio de espinho. Ai, vai ser assim, vai ser assado, não sei. A coisa vai ficar... porque tudo que vê nas redes sociais e início daquilo são só profecias do demônio, coisas ruins. E tem pessoas que estão vivendo esse tema de medo. São verdades que muitas pessoas têm. Tem pessoas que têm medo de sair na chuva. Eu conheço pessoas que se trancam na chuva, se trancam em casa. Eu conheci uma pessoa que na chuva ele trancava a filha no guarda-roupa. Ele trancava a filha pequena no guarda-roupa e ele corria para a rodoviária, não entendia nada. Ele corria para uma rodoviária, se trancar dentro do banheiro de uma rodoviária, que dava mais ou menos 3 km da casa dele. E ele, a filha no guarda-roupa, a mulher lá em casa embaixo da mesa e ele no rodoviária. Eu tive que trabalhar com ele, até tirar a filha debaixo do guarda-roupa, que hoje, graças a Deus, está bem casada. Mas tem pessoas que vivem, são verdades que muitas vezes as pessoas não querem admitir que tem medo. Você tem medo? Não, eu não sou uma pessoa que tenho medo, eu tenho fé. Mas o primeiro abalo, ai meu Deus, primeiro abalo. A primeira prova, tem pessoas tremendo. E as descrenças são verdades que está acontecendo hoje? Pessoas que vivem na descrença, desconfiam de tudo. Ah, será? Ah, mas eu não acredito que foi... isso foi coincidência. Pode ser que foi Deus, mas eu acho que foi coincidência. Porque é normal, isso é a ciência. Tem pessoas que é descrente. Uma descrença, infelizmente, outras verdades são idolatrias. Pessoas querem dividir Deus com a espada de São Jorge. Quer dividir Deus com um elefante dentro da casa. Quer dividir Deus. É cheio de superstição. Idolatrias. E uma infinidade de idolatrias. E ao mesmo tempo que tem essa definição, diz, eu tenho fé em Deus, impossível. As duas coisas não batem. O Senhor está falando claramente para nós. Aceitar ordens. Tem pessoas que não aceitam ordens. Tem pessoas que não aceitam ser mandado. Não aceita ser mandados, não aceita ordem de ninguém. Faz você. Vai fazer você. Nossa, mas era só fazer isso. Faz você. Tem pessoas que não aceitam ser mandado. Eu faço, mas não gosto que me manda. É umas verdades. Agora veja, tudo isso é o primeiro condimento, é o sal. Primeiro tempero que tempera a carne, o sal, que Jesus vem falar em Mateus. O sal que leveda. Veja, abaixo de Deus, você sabe o que guarda no seu coração como estimação. Você sabe das suas verdades, mas é preciso que você entenda que Deus também sabe. Precisamos observar, neste momento, o alicerce da nossa casa. Como que estamos estruturando esse alicerce da nossa casa? Veja, por quê? Paulo diz que a verdade é um dos condimentos que deve ocupar os nossos pensamentos. A verdade e o nosso coração. Para que o Deus da paz esteja conosco. Se eu quero desejar paz esse final de ano, então eu tenho que olhar o primeiro tempero, que é a verdade. Veja, o que está ocupando o meu coração? O pensamento ruim, ele é um bloqueio para a graça. Ele é um bloqueio. É como eu colocar uma sujeira numa fonte. Eu tenho que observar isso. Jesus diz que basta o meu sim seja sim e que meu não seja não. Eu não acredito. Posso fazer nada. Eu tenho essa mania. Edinho, não acredito. Deus te abençoe. Eu não fico forçando, eu jamais vou enfiar coisa de Deus na guarda das... Quer acreditar? Bem, o que importa é eu saber que o que eu falei seja verdade. Claro, a verdade é com caridade. Porque sem a caridade ela deixa de ser verdade. Mesmo sendo verdade.
Então é esta verdade que Paulo está chamando a nossa atenção, não é? Se formos falar algo que nós queremos falar, se formos falar algo para alguém, temos que olhar as 3 peneiras. É verdade? Vai ajudar a pessoa? Você vai ficar feliz com o que você vai falar? É importante olhar as 3 peneiras, mas se nas 3 peneiras você vê que algo você está falando, quer falar só por gosto de falar, só por criticar aquela pessoa, então não fala. Isso não é bom. Não é bom. Porque Jesus fala em João 8:44 que o pai da mentira é o demônio. Ele é a oposição à verdade. Ele é o opositor, é o que se coloca como barreira, é o sujo, é o encardido, é o fedorento, é o que fede enxofre. Sai dos pântanos. Ele é a oposição à verdade. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Veja, preciso ver, eu estou temperando alguém? Isto, não é? Ter o respeito ao próximo. Sim, verdade. Verdade, Regina. Não é? Então é muito importante. Agora, está na moda. Fake news. Não é? Por que fake? É mentira. Agora é moda, no mundo inteiro, fake news. Né? O inimigo quis dar um nome diferente para a mentira, fake news. Veja, sejamos primeiro verdadeiros conosco mesmo. Eu tenho que perguntar, eu sou verdadeiro comigo mesmo? Quando eu me proponho e me pergunto, eu sou verdadeiro? Aí eu observo o quê? Qual que é o segundo tempero? Vamos lá? Primeiro diz Paulo, além de tudo, irmãos, tudo que é verdadeiro. Segundo, tudo que é nobre. Filipenses 4, ainda versículo 8. Tudo o que é nobre. Que tempero é esse? Dá um nome para ele? O alho. Viu? O sal, agora o alho. Nós estamos temperando a carne. Nobre. Nobre. E é importante o alho, porque o alho vem lá do início. Parabéns, Deus abençoe. Então veja, tudo que é nobre, aquilo que é respeitável. Olha que lindo. Nobre é aquilo que é respeitável. Não falar e não faltar com respeito com a vida dos outros. Olha o que Jesus está dizendo. Olha o que o Espírito Santo está falando através de Paulo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, é respeitar a vida das outras pessoas. Respeitar a vida, pois como nós somos nobres para Deus. O irmão também é, não importa a condição do outro. Não é isso que Paulo fala em 2 Timóteo? Quando Paulo vem dizer, numa grande casa não há somente utensílio de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Uns para ocasiões finas, outros para ocasião ordinárias. Mas todos esses utensílios numa grande casa são utensílios nobres, santificados ao seu possuidor. Portanto, não importa a graduação em que você se encontra. Não importa se você está no degrau de cima, no posição social. Não importa se está no degrau de baixo. A questão é que diante de Deus, nós somos utensílios nobres. Diante do Senhor. Ninguém tem o direito de desrespeitar o direito do outro, o coração do outro. Quando nós assim não fazemos, nós não estamos respeitando a Deus. Por quê? Porque Jesus diz, tudo que fizerdes a um dos meus pequeninos, é a mim que está fazendo. Portanto, quando eu respeito o direito do outro, eu estou tendo nobreza. A Isa quer falar, a Isa vai falar sobre nobre, ela gosta tanto da palavra nobreza. Veja, é muito importante tomarmos consciência desse fator nobreza dentro de nós. Respeitar o direito. Que direito? As fraquezas das pessoas. Respeitar as nossas... Nem todo mundo tem o conhecimento ou sabe fazer o que eu faço. Logo, se eu não respeito a fraqueza, e ainda se o outro caiu, se eu não respeito o outro e não tenho coração para ajudar, que eu me cale, que eu ore, que eu guardo no silêncio, que eu me invoco ao Senhor.
Se eu falei de trânsito, né? Mas uma coisa, eu não posso ver alguém furou um pneu, estragou um carro batido, eu começo a orar. Porque eu não aguento. Porque o que eu não quero para eles, não quero para mim. Respeitar o direito das pessoas é uma questão de nobreza. Respeitar as condições da pessoa. Qual é a condição daquela pessoa? Paupérrima, muitas vezes. Respeitar, não é? O filme Uma Linda Mulher mostra muito isso. Uma linda mulher, quando ela entra numa loja, ela é desprezada por causa do jeito que se vestia, porque ali era um lugar só, vamos dizer assim, dos nobres da aparência. Esse filme deixa uma grande lição. Portanto, não respeitar as condições, a cultura das pessoas. Respeitar as culturas é uma questão de nobreza. Paulo está falando aqui do alho, o segundo tempero. O primeiro foi o sal, agora é o alho. Para eu saber, eu vou desejar a paz? Eu sou uma pessoa de paz? Se eu sou e vou desejar, eu tenho que olhar esses condimentos. Esses condimentos primordiais, o alho, que é a nobreza, aceitar as pessoas. Ainda que o nosso ponto de vista, essa pessoa seja errada. O problema é dela, Deus deu a ela a liberdade. Assim como ele deu a mim. A minha conversão veio muitos anos depois. E foi aí que comecei a caminhar e procurar a cada dia me ralando para estar com o Senhor. Mas antes disso eu levava a vida às brecas. Graças a Deus não caí na bebida, não caí nas drogas, não caí no mal feito, na coisa errada. Mas por outro lado, eu não estava nem aí com a vida também. Mas aí o Senhor me chama e começa a me mostrar, me colocar no caminho a cada dia. Eu vou pedindo o Espírito Santo que vai me dando, impulsando, vai me mostrando, vai abrindo a minha visão. E dentro disso vem os dardos, vem flecha, vem perseguição. Não, olho para frente, não vou ligando, não ouço, vou para frente. Ter uma questão de nobreza, respeitar a crença das outras pessoas. Respeitar, um nobre, ele respeita a condição e a crença de cada um. Não importa. Respeitar o direito do outro é uma questão de nobreza. É o alho do tempero, o segundo tempero que Paulo está dizendo para temperar a carne. Você compreende? É muito lindo isso, não é? Porque os verdadeiros cristãos, eles são verdadeiros. Os verdadeiros cristãos não é aquele cristão manequim que se veste bem, que se apresenta bem, está muitas vezes na frente de uma igreja, enfim, e às vezes aqui e ali, mas na verdade é vazio, é oco, é um manequim, uma máquina, é um robô, é gelado, é frio. Não, o verdadeiro cristão, ele se expõe, ele respeita, ele ama, ele entende, ele compreende e sabe que o dono do outro é Deus, assim como o dono dele, assim como a mim. Então a nobreza é algo fundamental. Quer falar sobre isso, Isa? Vou dar mais um olhar para a nobreza. O que a gente entende sobre nobre, né? Nobreza, que, né, os nobres, né? Essa pessoa é nobre. E antigamente usava muito mais essa ejaculatória para se referir às pessoas, né? Os nobres e os camponeses, né? Então tinha diferença para mostrar que a pessoa era bem apessoada, bem apossada, mas na verdade o sinônimo ali, o entender de nobreza nem era o dinheiro dela, né? Porque às vezes a pessoa tinha dinheiro, mas não tinha um título, né? Que era o título de nobreza cedido pelo rei, né? Então o rei que dava esse título de nobreza, ou era um lorde, ou era um conde, um visconde, um barão, vários e vários nomes. Então quando nós entendemos que somos nobres, e somos nobres do Senhor, que é o rei por excelência, nós nos tornamos baronesas, barões, viscondes, viscondesas, nós nos tornamos aquilo que o rei quer que nos tornemos dentro dessa hierarquia, vamos dizer assim, fictícia e ilusória do corpo de Cristo, né? Da parte fundamental de cada um fazer. Então a nobreza, né? O ser nobre é você ser bem visto, é você se portar bem, mas principalmente dentro das suas ações, é você dar exemplo, né? Por exemplo, o nobre não podia por exemplo, praticar o ato do adultério, né? Não poderia ter um filho bastardo, não poderia, porque era vergonhoso, e isso vai bater muito com o sexto
tempero que Paulo vem trazer, que é o boa fama, mas esse a gente vai ver ele um pouquinho mais pra frente, mas pra gente ver como que todos esses temperos, eles estão interligados, como que eles realmente fazem parte de temperarmos a carne, temperarmos o nosso ser, temperarmos as nossas atitudes, e todas elas para quê? Para conquistar a paz. Então, ser verdadeiro, ser nobre, são 2 pontos fundamentais. E quando nós partimos para o terceiro tempero, nós vemos um combo que vai... Vou trazer esse combo para olhar para uma situação que Paulo traz um pouquinho antes de explicar para nós nesse versículo 8 os temperos. Que ele traz o quê? Ele traz o tempero que é ser justo. E qual tempero é esse? A cebola. Por quê? Porque a cebola é ótima, mas ela faz a gente tirar às vezes porque ela é ardida. É difícil de a gente mexer com ela porque ela bate num ponto fraco que são as sensibilidades dos nossos olhos. E a justiça, ela também faz isso. Muitas vezes a justiça, ela vem e vai doer porque a gente tem que ser justo, por exemplo, um pai com um filho. O pai pegou, sabe que o filho tá roubando, e o pai, dentro da justiça, da nobreza e da verdade, tem que falar: meu filho, tem que entregar pra polícia, vamos dar um exemplo, tem que ir lá, tem que chamar a atenção, tem que admitir. Então, a justiça, ela é difícil também, porque às vezes ela vem pegar nos nossos calinhos de estimação, como diz o Edson. E esse combo, né, da verdade, da nobreza, de ser justo, ele vem trazer para nós também. Quando ele, no versículo 2, que nós não lemos na leitura, mas ele está dentro da passagem que é de 2 a 9, é quando Paulo, ele vem exortar 2 irmãs da fé que estavam discordando entre si. Então ele vem com amor, com carinho, com pureza, com justiça, nobreza, verdade, de uma forma mostrando a sua boa fama, suas virtudes e o quão louvável ela, ensinando essas pessoas. Ele coloca tudo isso em prática e depois ele explica para eles que devemos fazer. Então ele vem exortar 2 irmãs, chamar a atenção: olha, pratiquem a paz, vivam em paz, né? Resolvam as suas situações. Então ele vem dar uma orientação. Tudo isso dentro da liberdade que elas deram para eles de interferir, sim, na relação delas, né? A liberdade que ele tinha por ser quem as conduzia no caminho do Senhor. Então, ali ele estava sendo verdadeiros com elas, chamando atenção, praticando a nobreza e a justiça, porque a justiça, ela vem para todos nós. Infelizmente, o homem torna muitas vezes a justiça injusta, né? Nos âmbitos da lei, nos âmbitos que nós conhecemos do dia a dia, né? Colocando nas casas de lei por aí, rasgando as leis e fazendo o que querem, manipulando da forma que querem, mas tudo isso de forma injusta. Então é muito interessante quando nós vemos isso, que a justiça, ela vem até mesmo contra nós. A justiça, ela vem nesse combo com a nobreza e com o ser verdadeiro destes temperos, e aí faz a gente entender por que o Senhor suscita todo esse tema, né? Temperos da paz. Por quê? Porque tudo isso está referente à paz, e tudo isso, sem e se nós transgredirmos esses temperos, se nós não colocarmos ele, vai ficar faltando. Por quê? Porque não vai estar completo. E não vai ter como ser a paz por excelência. É, por exemplo, quando você faz um doce, por exemplo, uma torta de pêssegos. Isso aqui é uma torta de pêssegos. Vou usar a palavra que é o pão da vida, né? Então vai ser um pão de pêssegos, vamos dizer assim. Então aqui vai ser um pão de pêssego, mas ele não tem pêssegos. Aí você vai olhar pra mim: tá, mas como que é um pão de pêssego sem pêssegos? Aí eu só quis dar o nome, que é pão de pêssegos, mas não tem pêssegos. Mas como assim? Tá faltando um ingrediente aí. Como que é isso? Como que não é? Então é muito interessante nós entendermos isso, porque nós estamos querendo apresentar para as pessoas: toma minha paz, feliz ano novo, muita paz para sua vida. Só que ela está incompleta. Eu só estou dizendo, ela não está chegando. O amor, a paz realmente que flui de dentro de mim, que tem todos esses temperos, não está alcançando você. Por quê? Porque está faltando. E eu, no meu achismo, no meu orgulho, no meu querer, eu estou te oferecendo algo ilusório, algo manequim, como o Edson trouxe. Então, algo que não está completo. Então, é só porque eu quero. Então, não. Nós temos que agir dentro do que Cristo vem trazer para nós. Dentro do que Cristo vem mostrar para nós e nos dar. Porque Cristo deu a sua paz para nós de graça. Ele fala isso lá em João 14, 27. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Mas não a paz que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá, ela é incompleta. Ela é do príncipe deste mundo. E ele não tem nada de mim.
Então, se ele não tem nada de mim, essa paz ilusória do mundo, ela não vai estar completa. Ela não vai ser verdadeira, ela não vai ser nobre, ela não vai ser justa, ela não vai ser pura, ela não vai ser amável. Ela não vai ter boa fama, ela não vai ser nem valorosa e nem virtuosa. Vai ser uma paz de qualquer jeito. Então Jesus dá essa paz para nós. E nós entendemos isso quando o Edson lá no começo da live leu para nós Romanos 5:1, que mostra para nós que nós temos essa paz por meio de Jesus Cristo. É por Cristo que nós temos essa paz que preenche o nosso coração. E essa paz que é preenchida destes componentes, que são a grande caixa de ferramenta também, que o Edson traz em algumas lives, que é que a caixa de ferramenta é o amor, e ela tem várias ferramentas. Então a gente vê como que os temperos, eles vão sendo usados em outras receitas também. Os temperos, eles vão sendo usados da maneira que a gente precisa, assim como os temperos da nossa casa, né? Nós usamos o alho, o sal, a cebola, da forma que a gente quer. E tudo isso dentro do quê? Dentro da justiça. Porque a justiça de nós exercemos a nossa liberdade. A liberdade de nós sermos justo ou injusto. Deus nos deu esse livre-arbítrio. Então, a justiça, ela vem mostrar para nós que muitas vezes o ser justo é você admitir, não, o meu inimigo, ele tá certo. Infelizmente, nessa situação, ele tá me perseguindo, ele tá fazendo alguma coisa, eu tô orando por ele. Eu tô querendo que o Senhor entre em suas vidas. Mas essa situação é aquela situação, né? Eu vou ter que dar um braço a torcer, como se fala, né? Eu vou ter que ir contra mim mesmo e falar, não, nisso ele está certo. Então, a justiça, ela ultrapassa o nosso eu. Por quê? Porque ela vem ali acompanhada do quarto ponto. E todos esses pontos eu sei que o Edson vai trazer um pouco mais pra nós, mas eu tenho que trazer no quarto ponto, por quê? Porque a justiça, ela traz a pureza. Ela traz a pureza da humildade. A humildade de reconhecer. A humildade de sim, você está certo. E não fazer as coisas com intenção. Eu vou ser justo com essa pessoa, porque ela vai poder... Eu sou uma pessoa que trabalho e tenho uma padaria. E estou falando bastante de comida, né? Eu tenho uma padaria. E se eu for justo com essa pessoa, se eu reconhecer que nessa situação ela vai vir na minha padaria e vai comprar pães na minha padaria. Então eu já estou pensando lá na frente. Estou pensando no que eu vou poder pegar, usufruir dela. Então é dentro desse olhar que nós vemos que a humildade, ela vem junto com a pureza. E eu sei que o Edson quer falar mais um pouquinho dela, um pouquinho da justiça e dos outros temperos. Interessante. Então quer dizer que o terceiro tempero é a cebola. É a cebola. Então veja, vamos lá. Então o primeiro foi o sal, o alho, agora a cebola. E realmente ser justo, não é um condimento tão necessário nos tempos que estamos vivendo. Muitas vezes, não é? Quando Paulo me fala na carta aos Coríntios, no capítulo 13, né? A caridade não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Não é? Muitas pessoas às vezes ficam sabendo que alguém... você ficou sabendo? Fulano bateu o carro. Achei bom, porque ele só anda correndo mesmo. Você viu que fulano... isso é bom para ela aprender, ela querer se achar. Então muitas vezes, veja bem, um coração de justiça, ele se cala. Ainda que ele vendo que o outro coração tem arrogância, cabe a ele se calar. É o coração da justiça. É esperar em Deus pelo outro. Não é? Jesus diz nas bem-aventuranças: bem-aventurado vós que sois justo, pois alcançarão a glória. Só alcança a glória quem tem um coração de justiça. Não é? De verdade e de nobreza. E vai ter aí o quarto tempero. Mas é muito importante nós olharmos dentro desse processo, não é? Da justiça, as bem-aventuranças. Porque o injusto, ele vai ser repelido por Deus. Ele é repelido, ele não ganha glória. Ser justo também é renunciar. As pessoas muitas vezes é preciso renunciar à carne para fazer a vontade do Espírito. Mas é a vontade que eu tenho de falar. Renuncia isso. Se cala. Calor. Né? A vontade que eu tenho é... Cala. É muito... Renunciar muitas vezes gostos, situações que é para mim, mas de repente aquilo que eu quero pode prejudicar o outro. Às vezes, sem importar se vai machucar o outro ou não. Veja, renunciar à carne, como diz Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 5.
Ir contra os apetites da carne. Ah, irmãos, vamos nos reunir hoje na casa da Regina, a benção para rezar? Para fazer uma oração? Amanhã, né? Amanhã. Ah, não quero, não tô... Não. Ah, não sei se vai... É ir contra a vontade da carne, fazer a vontade do Espírito. A não ser que realmente tenha algo compromissado que impeça aí naquele momento. A pessoa que busca, tem desejo pelas coisas do Espírito. Tem pessoas que fazem questão de buscar esse sentimento de injustiça. Um injusto, ele produz sofrimento. A injustiça, ela produz sofrimento. Nós vemos nos países que estão aí, os países circunvizinhos, não é? Aonde um líder justo está causando dor em todo o povo, sofrimento, doenças, não é? Uma pessoa injusta dentro de um grupo, seja de igreja, de amigos ou família, um injusto, ele contamina todo. Ele contamina, às vezes com fofoca, com falar demais, com o seu jeito, não é? Tudo acusa, não é? Às vezes dentro de uma equipe, de uma empresa, uma pessoa que não tem justiça atrapalha tanto. Amigos, então, nem se fala. A injustiça, ela traz dor, traz lágrima. E nós sabemos disso. Às vezes olhamos para o sistema de saúde, às vezes olhamos para a questão do emprego, às vezes olhamos, enfim, tanto se fala, nossa, que injusto, né? Nossa, por que estão fazendo isso? A injustiça traz lágrimas, não é? Ela machuca profundamente o coração de um cristão. Aí Paulo vem com o quarto tempero. Tudo o que é puro. Não é? Veja que interessante. Tudo que é puro. Qual que é o tempero esse? Então, primeiro a cebola, o sal, o alho e a cebola. E esse? Cebolinha verde. A cebolinha verde. Interessante, né? Tá ali próximo da cebola. O que quer dizer ser puro? Veja, olha esse tempero. Não adianta ter boas qualidades. Não adianta dizer que aquela pessoa tem aquela pessoa tem tantos dons, não é? É uma pessoa que tem tantas qualidades, mas não tem a pureza do coração. Entenda bem. Que ninguém é santo depois que morre. Tem pessoas que, olha, fulano, depois que morre, tem gente que santifica as pessoas depois que morre. E quando era vivo, o cara viva, a pessoa não dava um centavo. E se pudesse, criticava. E se pudesse, não cumprimentava. E estava sofrendo, nem lá foi visitar. Mas quando morreu, virou santo. Ninguém é santo depois que morre. O santo é no processo de vida. A santidade depois da morte é o carimbo da glória de Deus. Mas a santidade é conquistada na vida. Ser puro é ser santo. Ser santo quer dizer, estou no mundo, mas não sou do mundo, sou de Deus. É fazer a diferença, ser diferente no tempo que estamos vivendo. Tem uma música que diz assim: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Veja, quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Essa semana passada, eu chamei a Isadora para assistir um filme. Qual o filme? O Advogado do Diabo. Vamos assistir esse filme. Que mostra o processo forte da vaidade. O que a vaidade faz com o mundo, com as pessoas, com o ser humano, está fazendo hoje. E esse filme, Advogado do Diabo, mostra claramente as artimanhas da vaidade na vida de um ser humano. Veja, quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Foi por isso que Deus disse a Moisés, quando Moisés na sarça ardente quis se aproximar do Senhor, o Senhor disse: Moisés, tire a sandália. O lugar que você vai pisar é santo. Olha o chamado de Deus, olha a forma que Deus pediu que Moisés se aproximasse. Tire a sandália, Moisés, sinta-se no chão, sinta-se simples, sinta-se a sua humildade. Tu estás diante do eu sou.
Quando Moisés diz, quem és tu? Como é que eu vou falar o seu nome? Ele diz, o eu sou falou com você, aquele que é. Não é? Aquele que é. Jesus diz, eu sou o bom pastor, eu sou o alfa, o ômega, não é? Eu sou a porta. Veja, é maravilhoso ver isso. Esse tempero que é a cebolinha, está muito próximo lá da cebola, não é? Da cebola. Do que foi o segundo, né? O segundo tempero. Ele é maravilhoso. Porque, veja, é importante ver isso. Uma pessoa pura é uma pessoa de fonte de água limpa. São Paulo, a carta aos Tiago, no capítulo 3, diz que de uma mesma boca não pode prover a bênção e a maldição. Quer dizer, ele diz assim, que de uma mesma bica não pode sair água saloba e água amarga. Uma pessoa que fala coisas bonitas não pode falar maldade. Uma pessoa que fala Deus te abençoe não pode falar ai, não suporto aquele outro, aquela outra. Como que pode a mesma boca que abençoa fazer críticas, acusações? Impossível. Porque é a pessoa que tem pureza. A pureza, ela é fundamental. E às vezes tem pessoas que vão contaminar corações de pessoas puras. Tem pessoas tão simples. Uma vez chegou uma mulher para mim, em 1993. 93, olha quantos anos isso. Ela chamava Maria da Paz. Olha o nome da mulher, Maria da Paz. Lá de um lugar chamado Jardim São Luís, mãe da menina chamada Vitória. Ela chegou em mim e falou assim, Edinho, eu tô tão revoltada. Eu falei, por que, Maria? Ela disse, porque eu quero saber quem foi que machucou Jesus. Edinho, prenderam eles, aí Edinho, eu não aguento. Falaram que machucaram ele. Uma pessoa simples. Ela era tão simples e tão pura que para ela queria entender, ela começou a viver aquele momento. Ela queria saber aonde estava preso as pessoas que machucou Jesus. Em que país estava preso. E eu sentar com ela e explicar com ela, e ela começou a chorar. Agora, eu podia ali contaminar o coração dela. Aquele coração de pureza, fazer o fermento nela. Não, eu fui tentando trazer esse Deus que amou, que se fez por nós, que foi por ela, que foi por mim, que foi por nós. Essa semana passada, o pai dela, que aqui nós pegamos água numa fonte, né? Aonde uma empresa cavou um poço e tem água pura, água de primeira, não é? Então a água é cara, os galões são caros, e tem várias fontes aqui, mas essa é pura. Aí de repente eu vou buscar lá, às vezes eu com 3 galões, tem pessoas que vai com 4 galões, não importa, já para semana, para 2 semanas, galões está caro no mercado. E a gente vai buscar na empresa, a empresa fez questão de montar um local para as pessoas pegar e cuidar daquele local, aqui em Gaspar, uma empresa chamada Fundição. E aí o pai dela foi e chegou revoltado. Aí ele chegou e sentou e tal, foi pegar água e nós estávamos fazendo comida. Nós estávamos fazendo uma torta, né? E ali, fazendo bababá na cozinha, eu tô começando a me apaixonar por cozinha. E aí tal, quer dizer, gostando de fazer coisas de cozinha. Aí o que acontece? Ele contou que estava triste porque lá tinha uma pessoa lavando o carro. Um local aonde foi uma empresa colocou para que a gente pudesse, de graça, água para a gente. Água para nós pegarmos. Pertinho, no centro de Gaspar, aqui dentro de Gaspar. A água pura. Tá lá para que as pessoas... E a gente vê à tarde vários carros, vai estacionando com 2, 3 galões, vai com criança, e a gente vai... E vai dar para todo mundo, e a água não para, é uma água limpa. E uma pessoa... Isso é, primeiro, injusto. Não é? É injusto. Fazendo o quê? Jogando aquilo que é puro fora. Aquilo que é importante. Aquilo que traz vida. Isso fez o quê? Machucou o coração de alguém, porque ele falou, quanta gente precisando de água pura. E de repente, lavando o carro, tem tanta água por aí. Tem tantos outros lugares perto. Então veja, tem pessoas que têm esta condição de contaminar fontes de água pura, corações de pureza. E aí, Paulo vem e dá o 5º tempero, que é tudo o que é amável. Veja, Paulo está dizendo tudo o que deve ocupar os vossos pensamentos. Veja, e os vossos corações. Para que o Deus da paz esteja convosco. Paulo está temperando o nosso corpo. Paulo vem temperar um cristão. Olha, Paulo é como se ele pegasse um cristão, jogasse numa panela e começasse a fazer o tempero. Ele jogou o sal,
né? O alho, a cebola, a cebolinha. Agora, Isa? Manjericão. O manjericão. Ah, o manjericão é bom. O manjericão é bom demais, bom demais. O manjericão é bom demais. E o Paulo agora está colocando o manjericão, que é tudo o que é amável. Veja, esse tempero é maravilhoso. Por isso o tema da live é temperos da paz. Tudo que é amável. Tem pessoas que você cumprimenta, é um limão azedo. Dentro de casa, às vezes num grupo de amigos, você cumprimenta, oi, oi. Passa na rua, oi, João. A pessoa, sabe aquele maracujá quando tá enrugado? Tem pessoas que, Nanda, o que você tem? Nada, tô bem. Mas o que você levantou assim? Não me enche o saco, eu tô bem. Tem pessoas que é um limão azedo. Tem pessoas que faz questão de ser pessoas azedas. E é azedos justamente com quem não merece. É um azedume que contamina. A pessoa azeda, ela provoca nos outros um silêncio, um receio, de medo de tocar em um espinho. Pode explodir. Ser amável. Olha o que deve ocupar. Ser amável. Pessoas amáveis. Às vezes, Deus permite na nossa vida pessoas que são pedra bruta. Pedras brutas. E Ele quer nos usar para lapidar essas pedras. Às vezes vem na nossa vida. Às vezes é um vizinho, um amigo, uma amiga, um irmão. Às vezes na própria família. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe. Um filho. Um parente. Tem parente que é azedo. E às vezes se aproxima aquela pedra bruta. Pessoas que às vezes não têm conhecimento nenhum e tal. E vem lascado pelo mundo. Sabe aquela ovelha quando vai na pastagem e sai do mato cheio de espinho? Tem que começar a tirar os espinhos da lã da ovelha? Assim o pastor faz? Tem pessoas que vêm assim. E Deus os coloca para ser amável com essas pessoas. Compreender e respeitar. Ser justo. Ser verdadeiro. Olha que lindo. Com essas pessoas. São pedras brutas. Que Deus ama essas pessoas assim como me ama e te ama, apesar das nossas cacas. Apesar das nossas cacas, Deus continua nos amando. E por quê? Porque Deus não depende do nosso amor. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque veja, Deus não depende do nosso amor para Ele nos amar. É incondicional. E nós colocamos muitas vezes uma restrição. Essa pessoa eu posso amar. Esses. Não, esse. Não, eu amo aquela pessoa. E aquela outra? Aquela pessoa é triste. Então veja. Ser amável. Temperos. Paulo está colocando nessa na parede. Está mexendo. Paulo está mexendo. Porque o tempero tem que pegar gosto, tem que mexer, né, Isa? Eu aprendi, é gostoso de cozinha. E tem que mexer. Paulo está mexendo os temperos para pegar gosto na carne. Para ficar uma carne saborosa. Um cristão saboroso. Um cristão saboroso é um cristão cheio de paz. Se eu quero desejar a paz para alguém da minha família, do meu coração, ou para alguém que eu não conheço, ou para o mundo, eu preciso saber se o que eu estou desejando eu tenho dentro de mim. Por isso, Paulo está me colocando na panela e mexendo dentro de nós. Ser amável. Ser uma pessoa amável. Amar apesar das cacas. Ser uma pessoa dócil. Paulo não aguenta. E Paulo coloca mais um temperinho, que é o sexto tempero. Eu sei que a Isa quer falar. O Paulo vem e coloca o sexto tempero na carne, que é o tempero, tudo que é de boa fama. Meu Deus, que tempero é esse, Isa? Então já veio o sal, a cebola, o alho, a cebolinha, o manjericão e agora? Páprica picante. A páprica. É boa aquele pozinho. Não põe fica maravilhoso. Isso dá um toque na comida. Como é que é o nome? Páprica picante. Páprica picante. É incrível. Não se preocupe. Eu sou assim mesmo. Então o que é? Tudo que é de boa fama. Cuidar de não ter. Tem pessoas que têm que tomar cuidado. Cuidar para não ficar defamado. Tem pessoas que não se preocupam, não é? E tem pessoas que você vê, não estão nem aí se vai ficar defamado ou não.
joga seus nomes no lixo. Joga seus nomes no lixo. Cuidado para que tenha uma boa fama. É tão maravilhoso quando você olha para alguém e fala, sabe quem é aquela pessoa? A pessoa, não, aquela pessoa é o João. Que João? O João é isso, assim. Nossa, assim, nossa. Aí a pessoa vai com aquele João na cabeça. De repente a pessoa no carro passa, aquele é o João que a Regina falou. É o João. Diz que ele faz isso. Olha a fama. Mas já pensou? Aquele lá é o João. Que João? Você nem imagina. Aquele João. Tá entendendo? Paulo está dizendo a páprica picante. Meu Deus, que tempero você foi dar agora. Então, veja. Paulo está colocando a fama. A pessoa tem que ter um bom currículo. Veja, para que eu entre numa empresa, eu tenho que ter um bom currículo. Porque o empresário não contrata alguém com currículo ruim, não. Isso chama o quê? Boa fama. Uma pessoa que tem currículo de vida, de ser amigo. Uma pessoa que não gosta de fofoca. Uma pessoa que não cria confusão. Não julga. Uma pessoa que, se puder, ajuda. E se não tem como ajudar, pelo menos dá o ombro, dá uma palavra, dá um abraço. Dá uma palavra de conforto. Veja. Paulo está falando da páprica picante, que coloca na carne, aquele temperinho parecendo amarelinho, é maravilhoso. Currículo, temos que ter, não entramos com currículo ruim na glória de Deus. O currículo ruim, ele é torneira fechada para a graça. Precisamos observar esse detalhe. Quem não honra o seu nome, veja, você conhece a Maria? Que Maria? A Maria, não é aquela Maria, não, a Maria, aquela mulher, meu Deus, é como a Dona Amélia. Eu falei da Dona Amélia na live passada. A Dona Amélia que eu conheci, meu Deus, eu nunca vi uma pessoa, e não era do mesmo movimento que eu da Renovação, mas era dos Vicentinos, mas a Dona Amélia dava um exemplo para mais de... Eu não conheci hoje na minha caminhada um servo igual a Dona Amélia. A Dona Amélia, chamada Vila São Pedro, Dona Amélia se doava para as pessoas. Tomara que esteja viva, eu quero ver ela ainda um dia, se Deus permitir. Veja, o nome, tem que honrar o nome. E quando alguém fala de Amélia, eu lembro da Dona Amélia. Não é a Amélia que é a mulher de verdade, eu lembro da Dona Amélia. Quando alguém fala de Regina, eu lembro da Regina Benção. Porque a Regina Benção é aquela que catando todo mundo para a igreja. Se tá alguém com dor de barriga, ela fala, tem que ver que a Regina... Não estou jogando confete, ela é assim. O nome faz muito, não honrar o nome é terrível, ter boa fama. Pessoas, veja, que fogem de escândalos. O que Paulo fala no 1 Coríntios 10, versículo 31 a 33? Paulo vem dizer assim, fazei como eu, Paulo chama para ele a responsabilidade, fazei como eu, em todas as circunstâncias, procuro agradar a todos. Não seja você motivo de escândalo nem para os judeus, nem para os gentios e nem para a igreja de Deus. Ajudar a todos para que todos sejam salvos. Sim, veja, Paulo engrandece a posição de cristão dele, ter boa fama, não causadores de escândalos. Tomar cuidado com os lugares que frequenta. Tem lugares que não são próprios. Não vai crescer, não vai ajudar, vai te prejudicar. Ter boa fama, Paulo. Tomar cuidado com os vícios. Mas é só um golinho, principalmente hoje. Tem pessoas que nunca bebeu e hoje pode ser que alguém venha oferecer para você um golinho. Não, por favor, fuja desse golinho. Ele é perigoso, esse golinho é perigoso. Esse golinho pode ser a torneira para você mergulhar no vício. Mas se não experimentar, fica com lombriga. Que lombriga? Nada, lombriga. Que lombriga o quê? É o verme do Satanás que estão querendo colocar vícios, fugir de vícios. Há tantos vícios, de tantas drogas, de tantas químicas do mal. Veja, Paulo está falando de boa fama e entre tantos outros. Aí Paulo termina o tempero. Você vai falar, viu isso? E nós vamos orar. Paulo termina os temperos.
ele coloca. Aí ele vem colocar o último tempero. Isa, por favor. Não vem com esse nome difícil, não. Tempero bom. E Paulo vem colocar o último tempero agora, que é tudo que é virtuoso e louvável. É o que deve ocupar os vossos pensamentos e o vosso coração. Que tempero é esse? Orégano. É o orégano. Obrigado, Isa. Esse é fácil de falar. O orégano. Veja que maravilha. Né? Eu vou um caldinho de galinha também, assim. Tá? Como é dois, virtuoso e louvável, orégano, caldinho de galinha. Né? Veja, Paulo agora ele vai mexer porque a carne está pronta. É um cristão pronto, tudo que é virtuoso e tudo que é louvável, Paulo está apresentando agora para nós. Paulo vem mostrar aqui tudo que as pessoas alegrem. Veja, é uma virtude ter pessoas alegres. Eu falei da Maria Sorriso no vídeo meu. Eu coloquei o apelido da Maria Sorriso, lá de Jacarezinho. Faleceu. Né? Eu coloquei o apelido há muitos anos atrás, eu coloquei o apelido, e de repente pegou na diocese inteira, todo mundo conhecia ela como Maria Sorriso. E certo dia alguém perguntou para ela assim: Maria, por que você está sempre sorrindo? Sempre rindo? Ela falou assim: é a paz que eu trago dentro de mim, que me faz sorrir sempre, eu gosto de rir. Você está entendendo? Tem pessoas que têm esse gosto, esse prazer de sorrir. Sorrir. O dom da alegria. Isso é muito importante. É uma virtude. Tudo que é virtuoso e louvável. Olha aí, o orégano e o caldinho de galinha. Pessoas que buscam conhecimento. Buscar, porque não basta dizer que eu tenho religiosidade, mas não tenho espiritualidade. Só ter, eu sou daquela religião, mas o que você conhece de Deus? Nada. Eu sei que Deus é Deus, mas o que Deus faz? O que da palavra dele? Não sei. Veja, a espiritualidade, ela é o condimento, é o que Paulo está fazendo. É o que Paulo está fazendo nesse tema da live, o temperos da paz para nós. Se eu quero paz, se eu quero desejar a paz, eu preciso entender quais são os condimentos dela, os dons e as ferramentas que Deus nos dá. Cada um recebe uma caixinha de ferramenta. E na caixa de ferramenta, como bom mecânico que Deus nos coloca, ele coloca a chave de fenda para apertar parafuso de pessoas que não estão desligadas, descochar parafuso de pessoas que tá parafusada demais, não é? O alicate, para dar uma torcida, muitas vezes dar um cuidado, isso não é bom, não é? O martelo, não é? Para pregar, a pessoa está sorto demais na vida. Veja, a caixinha de ferramenta, o Senhor nos dá uma caixinha de ferramenta. São as virtudes dentro de nós. Tem pessoas que são apaixonantes, pessoas que deixam saudades, pessoas que passam pela nossa vida e deixam saudade, pessoas que moram num lugar, vai embora e deixa saudade naquele lugar. Pessoas que você conheceu e conviveu um ano, às vezes um mês, e você não esquece da pessoa. São virtudes, pessoas que merecem louvor a Deus, louvar ao Senhor por esses corações, por essas pessoas. É o último tempero, o orégano e o caldinho de galinha. Veja que maravilha. O Senhor está falando aqui através de Paulo, pessoas que transmitem luz. Tem pessoas que você... é muito bom conversar com aquela mulher. É muito bom, aquela pessoa transmite paz, aquela pessoa, nós temos uma luz maravilhosa. Pessoas que transmitem luz, pessoas, veja, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos e os vossos corações. Aí Paulo vem dizer o quê? O que viste em mim. Olha que maravilha. Paulo chama para ele a responsabilidade na Bíblia. No manual da vida, no manual do Espírito Santo, no qual Jesus trabalha em nós por esse manual. Sem esse manual, a Bíblia, Jesus não trabalha em nós. Nós precisamos ter esse manual em nós. Veja, nós estamos encerrando para dizer, Paulo está chamando a responsabilidade para ele. Paulo está falando para ele, chamando como seta. Nós temos que olhar, você é seta para Deus? Você é seta para a paz? Quando você desejar a paz hoje, ou amanhã ou depois para alguém, na passagem dizendo, essa paz você tem, ela é verdadeira, está dentro de ti? Está dentro de você, Edson? Está dentro da tua vida, do teu cotidiano, das suas práticas, das suas virtudes? Da pureza?
Está dentro do que é amável na sua vida, do que é virtuoso, do que é de boa fama, do que é verdadeiro. São os condimentos, os temperos que Paulo está colocando para temperar essa carne, que muitas carnes estão sem tempero. Tem pessoas que precisam de um tempero, por isso que Jesus diz em Mateus, sede sal da massa e luz nas trevas. Sal, não sal de mais, sal de menos não é bom, tem que ter sal no ponto certo. Para ter sabor, tem pessoas que precisam ter sabor na vida, não está tendo sabor para viver. Perdeu o gosto pela vida. Olha que maravilha quando Paulo nos chama a atenção dentro disso, dentro desta palavra. Tudo que é virtuoso e tudo que é louvável. Digno, são pessoas que são dignos de bondade. Tem um coração bom para ajudar o outro, de sofrimento das pessoas. Tem pessoas que são depósito do bem e da paz. Tem pessoas que são depósito do bem e da paz. Depósito de fraternidade. Está sempre pronto para se unir, para ajudar o outro. Faz de tudo para unir grupos, pessoas, para ajudar uns aos outros. Tem pessoas que exalam o poder do Espírito Santo. Você tem prazer de orar com essa pessoa, prazer de falar, você tem gosto de ouvir essa pessoa, porque você vê que a pessoa não só fala, mas dá exemplo. Tem pessoas que sabem ser amigo, amiga. Veja, o que é virtuoso é uma virtude, é um dom. Tem pessoas que é um bom líder, realmente é um líder de um grupo, de uma família, de uma rua, de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país. Tem pessoas que têm o sentimento verdadeiro de um líder. Isso é uma virtude. Isso merece louvor. Tem pessoas que é um bom profissional naquilo que faz. Não importa se é em casa ou na rua, não importa o que esteja fazendo, como está fazendo, mas faz com gosto, com prazer. Tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos e vosso coração. Aí Paulo termina, chama a responsabilidade para ele e diz assim, o que aprendestes, desses temperos, o que aprendestes e vistes em mim, Paulo está dizendo para ele, o que vistes em mim, praticai. Paulo está dizendo, olha, Paulo está apontando o dedo. Paulo está apontando o dedo. Veja a receita para um bom alimento. A receita para um bom alimento. Paulo está dizendo, a receita está aqui. A receita está aqui. Filipenses 4, de 8 a 9. Paulo está dizendo aqui os temperos da paz. Ele chama e diz, ele está apontando o dedo aqui, dizendo, o que vistes e ouviste de mim, praticai. O que aprendeu, praticai. Paulo está dizendo o quê? Que palavras edifica, mas do que arrasta são os testemunhos. Não adianta falar bonito, não adianta pessoas que falam isso e aquilo, mas se não tem vida na prática, de respeitar, de olhar esses temperos todos que foram esmiuçados, os temperos da paz. Aí ele diz, aí sim, o Deus da paz estará convosco. Eu sempre, quando trabalhei e trabalho com todas as pessoas que trabalham espiritualmente, assim como você, eu dou o caderninho e diz, nas regras, tire dessa palavra ordem, conselho e promessa. Paulo nos deu aqui, dentro dessa palavra, um condimento ruminando ordem, conselho e promessa. Se nós queremos que este ano seja temperado, olhamos para dentro de nós, verdadeiramente dentro de nós, eu tenho realmente essa paz que eu vou desejar? Se não, eu clamo o Senhor, e quando desejar a paz para uma pessoa, eu vou dizer que o Senhor nos dê a paz. Vamos dizer, muita paz para você, que o Senhor nos dê a sua paz. Que o Senhor nos dê o seu tempero de paz.
É isso, Isa. Sim, e é muito interessante para fechar nós entendermos uma coisa, que Paulo ele passa a receita e os temperos e ele deixa subentendido que esses temperos e essa carne que somos nós vamos ser cozinhados na água da vida que é Jesus. É em Jesus que tudo isso vai acontecer, além de que seremos fervidos, seremos cozinhados, seremos assados, o que for que envolva calor no fogo do Espírito Santo de Deus. Então é nesse fogo, nessa água e nesse amor de Deus que nós estaremos prontos para ter a paz em nossas vidas. É só assim, porque ele deixa claro no 9 que foi o que a gente aprendeu, o que a gente recebeu, o que a gente ouviu e o que a gente observou. Em Paulo, como exemplo, né, ele traz em mim, ele se coloca, né, no meu testemunho, no que eu falo, no que eu repasso que o Senhor passa para mim, praticar. Ele deixa claro que nós não podemos só ouvir, só observar, só receber, só ver, não. A gente tem que praticar aquilo que a gente recebe. Não adianta a gente saber de todos esses temperos, do alho, que é a nobreza, do sal, que é a verdade, de todos esses condimentos que nós falamos. Não adianta nada ficar só nisso, se nós não praticarmos. O Edson trouxe isso muito bem para nós. Nós temos que agir. Por quê? Porque ele também mostra para nós no versículo 6. Se nós prestarmos atenção quando ele fala, não vos inquieteis com nada. Por quê? Porque a paz ela não está dentro da inquietação. Em todas as circunstâncias, representai a Deus as vossas preocupações, aquilo que te tira o sono, aquilo que te preocupa, todas aquelas coisas, angústias que tem nos nossos corações. Nós apresentamos para o Senhor, mediante a oração, súplicas e ações de graça. Aí, o Deus da paz, a paz de Deus que sai de toda a inteligência, ela haverá de guardar os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Mas olha que interessante, quando ele mostra que nós temos que apresentar tudo em oração, ação de graças e súplicas ao Senhor, ele também coloca além disso. Não podemos ficar só nisso, nós temos que colocar em prática o amor, a verdade, a justiça, a nobreza, a pureza, a boa fama, ser virtuoso, ser louvável. Porque se nós ficarmos só nas murmurações e falas e orando para o Senhor e falando, Senhor, tá difícil, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, essa situação, essa pedra, e nós ficarmos só assim, de braços cruzados, reclamando e falando com o Senhor sem agir, sem ter o complemento, sem ter o tempero, nada adiantará. É como Edson disse, será uma carne cozinhada na água, mas não tem um que a mais. Por quê? Porque nós não colocamos as propriedades que o Senhor nos deu em prática. Nós não deixamos o Senhor dar sabor em nossas vidas. Então é só dentro desses temperos, é só dentro da reflexão, é só dentro do que a palavra, que é o pão da vida que o Senhor dá para nós, que nós vamos conseguir entender e sentir a paz nos preencher, a paz vir em nossas vidas. Então é muito lindo quando nós entendermos isso, porque daí Deus estará conosco. Ele deixa essa promessa. Quando nós fazemos tudo isso, Deus da paz estará conosco. O Deus da paz, não o Deus da inquietação, do barulho, não. O Deus da paz. Paz que tanto queremos, paz que tanto desejamos. Ele estará conosco, porque assim nós faremos aquilo que Jesus diz, nós deixaremos Jesus entrar e ele fala o que ele diz para nós na sua palavra, que ele entrará e ceará, eu comigo e você comigo, ele conosco e nós com ele. Então ele ceará conosco, ele estará conosco, ele entrará, ele fará tudo acontecer nas nossas vidas, mas só quando nós agirmos. Nós não podemos ficar só nas palavras, por exemplo, dentro do amor. Nós não podemos só ser, eu amo. Não, isso tem que ser transmitido no ser amável, né? Tem que ser transmitido nas nossas palavras, nas nossas ações. É quando a gente vai chamar a atenção de alguém. Paulo, quando exorta ali no versículo 2, ele é amável. Então é dentro disso, é dentro da ação. Por quê? Porque a oração sem a ação, ela é morta. E a ação sem a oração também. Então elas estão juntas. Assim como todos esses temperos, eles estão juntos. Para nós prepararmos nós mesmos que somos um manjar para Deus. É nos oferecendo a Deus prontos, perfeitos.
e o mais santo que nós conseguirmos ser. Porque é assim, é essa busca da santidade, é botando todos esses temperos em ordem e colocando dentro de nós, e nos temperando, nos deixando prontos. Porque nós brutos, nós também somos brutos, a palavra fala que nós vamos aprendendo, nós vamos recebendo no leite. Uma criança, ela recebe o leite da mãe, para depois ela começar a comer o alimento sólido. E assim nós também na caminhada e na palavra, e junto e conhecendo e entendendo as coisas do Espírito. É devagar, mas é numa preparação. Então todos esses temperos que cita no versículo 8, eles vão nos preparando para a nossa oração ela ser mais verdadeira, ela ser mais nobre, ela ser mais justa, ela ser mais pura, ela ser mais amável, ela ter boa fama, porque nós não vamos estar difamando ninguém nas nossas orações. É ser virtuoso, louvável, porque nós estaremos assim orando a oração certa, a oração perfeita, tão perfeita, abrindo o nosso coração como a oração que Deus nos ensinou, que o nosso Pai nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Será tão perfeita quanto, porque não ofende ninguém, não denigra ninguém. É uma oração de amor, de louvor a Deus, de reconhecimento da nossa miséria. Só assim nós poderemos desejar o próximo, como o Edson disse, a paz do Senhor quando nós vemos as pessoas, né? A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Só assim, por quê? Porque nós estamos pedindo para nós primeiro. Então, um ponto muito importante é entender que dentro de todos esses condimentos nós nos tornaremos espelho, reflexo de Jesus Cristo. E só assim nós poderemos sim conviver com Deus nos céus. Só assim nós ganharemos a santidade. Só assim nós ganharemos o triunfo, como se fala, né? Do porquê que Jesus morreu da cruz. Só assim nós faremos valer, mostraremos, Pai, o sacrifício na cruz não foi em vão na minha vida. O morrer pelos meus pecados não foi em vão. Então é dentro desse pensamento, é desse reflexo, é olhar para si mesmo, como Paulo cita na palavra. Olhar e me reconhecer como eu sou conhecido. É só assim que nós poderemos entrar num novo ano, onde as pessoas acham que virou dia 31 para dia 1º de 31 de dezembro para 1º de janeiro, todas as coisas vão mudar, como num passe de mágica. Não, nós temos que mudar nas nossas ações. E não é só a virada de um ano para outro que vai fazer tudo isso acontecer. Então é dentro desse olhar, é dentro da fé, é entendendo, caindo na real, nós caindo na real dentro de nós mesmos. Não, eu tô desejando por outra paz, mas ela tá incompleta. Eu tô desejando amor, felicidade, mas eu não gosto daquela pessoa, eu critico ela para as outras pessoas. Então é dentro desse coração renovado, limpo, e essa preocupação que nós temos que pensar. Nós estávamos vendo ontem, já vou finalizar, mas me lembrei agora, o Espírito me lembrou. Nós estávamos vendo ontem uma live que o Edson fez de 2020 para 2021, mostrando qual é a cor do ano novo. E ele cita lá sobre pular as 7 ondas. Então não é se lavando no mar da praia, da piscina, onde for, se lavando num banho de mar e coisa e tal, que vai sair todas as energias, vão me limpar. Não é pulando 7 ondinhas, não. É você se lavar interiormente, deixar o Espírito fazer essa limpeza com um lava-jato, com bem potente, porque às vezes a gente precisa ser chacoalhado, ser lavado. Porque que nem nós, a gente chegou aqui e falou, nossa, deu uma limpa lá em casa, lavei tudo. Nós fizemos semana passada também aqui. Lavamos tudo, tiramos tudo. Por quê? Porque se nós fazemos isso no exterior, onde nós olhamos, onde nós convivemos, por que a gente não vai ali para dentro, que é onde Deus habita? Então é dentro desse olhar que nós temos que pensar, que ano novo será esse na minha vida? Que paz é essa que eu quero para o meu coração, para a minha vida, para os meus familiares e para do outro? Então é dentro desse pensamento que nós temos que nos abrir para a oração, para a reflexão, entregar ação de graças e súplicas com o nosso Deus e para o nosso Senhor. E foi muito bom você lembrar essa live de 2020 para 2021. Aonde eu sinto o tema dessa live é a cor. Qual é a cor? Do ano novo. Porque muitas pessoas hoje dizem que vai colocar o branco.
Só que esquece que o branco é um sinal de pureza. O branco é um dos temperos. Que tempero que é? É o alho, né? Não, é a cebolinha verde. É a cebolinha verde, que nós comentamos aqui. Pessoas que vai ficar branco. Porque se o branco, se é a cor da roupa, e se é a roupa branca que vai trazer paz, quantas enfermeiras trabalham de branco e estão com o coração machucado? Quantos enfermeiros e médicos estão vivendo no tempo da escuridão e precisando de ajuda no tom de branco? Quantas pessoas se vestem de branco no dia a dia, nas suas profissões, e estão no mundo da escuridão, precisando que nós oremos por eles. Ah, vou pôr o amarelo porque traz dinheiro. Será que é o amarelo? Por que os carteiros do correio andam para cima e para baixo o dia inteiro cansados no sol quente? Será que traz dinheiro? Por que eles não são milionários? É a cor realmente? Será que é a cor externa ou é a interior que precisa ser mudada? Fica buscando cores. Às vezes cores para colocar na aparência, mas o interior precisa de pureza. Dentro disso, querido e querida, eu quero sim, neste momento, que essa paz que você, eu, queremos que o Senhor nos dê a partir do amanhã, com a permissão da misericórdia dele, venha inundar a sua casa, inundar a sua vida, seja na vida espiritual, que você possa crescer espiritualmente, fortemente, poderosamente, que você possa profetizar para você mesmo e para todos que estão diante de ti, que Deus é, e Deus é bênção, e Deus é luz. Que você possa crescer no seu coração, cheio de alegria. É isso que nesse momento nós temos que buscar, mergulharmos. E é o que eu quero, o que eu desejo para você, o que eu desejo para nós. Que esse Deus que nós clamamos, que nós reivindicamos, venha em nosso socorro neste momento. Para que este ano realmente Deus nos fortaleça, nos capacite, nos ensine, nos proteja, nos conduza-nos com o seu manual da vida, aonde o Espírito Santo possa trabalhar em nós neste manual, para que possamos crescer nos testemunhos de graça, da manifestação da glória de Deus na nossa vida. Assim, o texto, um salmo e o Salmo 119, ou melhor, 118, do versículo 161 a 168, e depois o Salmo 121, é o que eu quero orar por você, por mim e para nós, e para este ano que vem, que o Senhor proporciona para nós. Diz o Salmo 118, versos 61 a 68. 161 a 168. Persegue-me sem razão os poderosos. O que está acontecendo hoje no país? Pense. Persegue-me sem razão os poderosos. Meu coração só reverencia a vossa palavra. Encontro minha alegria na vossa palavra, como a de quem encontra um imenso tesouro. Odeio o mal, eu o detesto, mas amo a vossa lei. 7 vezes ao dia publico vossos louvores. 7 temperos. Publico os vossos louvores, por causa da justiça dos vossos juízos. Grande paz tem aqueles que amam a vossa lei. Você ama a palavra do Senhor? Não há para eles nada que os perturbe.
Espero o Senhor, o vosso auxílio. Cumpro os vossos mandamentos. Minha alma é fiel a vossas prescrições. Eu as amo com fervor. Querido, querida, ame a palavra de Deus. Ame, por favor, ame. Guardo os vossos preceitos e as vossas ordens, porque ante os vossos olhos está minha vida inteira. Ah, Jesus, a minha vida está diante de Ti. A vida dos meus irmãos, Senhor. Senhor, se poderosos, Senhor, estão tentando destruir a nossa vida, a nossa casa, os nossos vizinhos, nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país. Senhor, Tu és a força, Tu és o Senhor da paz, Tu és o Rei, Tu és o poder, Senhor. E a Tua palavra, Jesus, a Tua palavra, Senhor, é uma espada que discerne até as nossas almas. A Tua palavra, Senhor, ela vai nas profundezas do nosso íntimo, Senhor. Eu te suplico, Jesus, estendei as Tuas mãos pelo poder da Tua palavra, Senhor. Eu amo, Senhor, Tua palavra desde o momento em que comecei a seguir-te, Senhor, e buscar-te, Senhor. Ainda, Senhor, na minha juventude, Senhor, quando mergulhei no caminho, Senhor, apesar de pedras, de ventos, de tempestades, de dificuldades, Senhor, eu me mantenho, Senhor, muitas vezes, Senhor, fraco, muitas vezes, Senhor, cambaleio, Senhor, mas não desisto, quero-te, amo-te, Senhor, porque a Tua palavra me dá prazer. Ela alimenta o meu coração e é nela que eu me sustento, Senhor, e espero, Senhor, e é por ela que eu oro por todos que estão comigo agora e por aqueles que virão, por aqueles, Senhor, que estão nas ruas, Senhor, nas calçadas, com frio, com sede, com fome, sem abrigo, por aqueles que sofrem, que choram em leito de hospitais. Quantos prontos socorro nesse momento estão cheios, Senhor, de pais, de mães, crianças, jovens, esperando, Senhor, um atendimento dos médicos, Senhor, preocupado no momento, Senhor, é uma dor, é uma febre, Senhor, é dificuldade, Senhor, sofrimento. Jesus, Tu és o médico dos médicos. Enquanto muitos nessa noite vão brindar, Senhor, com as suas taças, Senhor, com os seus brindes, com os seus manjares. Há muitos, Senhor, que estão brindando com as lágrimas, Senhor, chorando pela dor, pela dificuldade, pela perda de entes queridos. Ó Deus bendito, eu creio no Teu poder, eu creio no Teu amor, na Tua força que vem em nosso socorro. Há corações cheios de saudade, Senhor, de filhos, de pais, de irmãos e irmãs, de amigos, de amigas. Ó Jesus, piedade, Senhor, que o poder da Tua palavra venha sobre nós, inunda o nosso coração, Senhor, e com a força do Teu Santo Espírito nos reanima, Senhor, nos cura, nos liberta, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Dê-nos uma nova visão, um novo entendimento, uma nova compreensão para as coisas que há de vir. Fortaleça-nos, Senhor, na fé, no entendimento, Senhor, e que na concepção dos temperos que Paulo nos deu nesta tarde. Sim, Senhor, tudo aquilo que Paulo nos apresenta na Tua palavra, no Teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos nos reabastecer, nos fortificar, nos levantar para caminhar e para professar a paz, Senhor. Ó Jesus, estendei Tuas mãos. Vinde, Senhor, nesse momento em auxílio, Senhor. Voltai sua face para nós.
Tu disseste, Senhor, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo sobre o qual foi invocado o meu nome renunciar os seus maus procedimentos, escutarei do alto dos céus e sararei essa terra. Porque de agora em diante meus olhos estão atentos, eu estarei voltado a minha face para este lugar desta oração. Jesus, estamos aqui neste lugar, assim como meus irmãos, onde quer que eles estejam agora. Em teu nome, Senhor, esperamos a manifestação do teu poder, da tua luz, da tua misericórdia, da tua graça, Senhor. Vai, Senhor, visita neste momento. Tu que és o bom pastor, o leão de Judá. Tu que és, Senhor, o filho de Davi, a rosa de Sarão, o Yeshua, o Deus conosco, Jesus Cristo, o Senhor, único e verdadeiro, vida para nós. Vem, Senhor, tocai, Senhor, em todos os corações que nesse momento sofrem e que passam, Senhor, por dificuldade. Vem, Senhor, estenda, Senhor, as tuas mãos. Imploro, Senhor, por ti e por todos aqueles que nesse momento esperam em ti. Cura, Senhor, tu podes. Tem de piedade, Senhor, muitos que me pediram oração, que estão espalhados por esse país, Senhor, pelas redes sociais, aonde quer que esteja, Senhor, e aqueles que de repente querem pedir oração, toque, Senhor, no coração deles e delas agora, fortifique o Senhor, para que eles possam testemunhar a tua glória, Senhor, e que possam viver esse tempo, Senhor, de paz, manifestada somente através de ti, pelo poder da tua palavra. Me volto, Senhor, para o Salmo 121, que vem dizer Davi, como Davi: que alegria quando me vieram dizer, vamos subir à casa do Senhor. Eis que vossos pés se estacam diante das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, cidade tão edificada, que forma tão belo conjunto. Para lá sobem as tribos do Senhor, segundo a lei de Israel, para celebrar o nome do Senhor. Lá se acham os tronos da justiça, os assentos da casa de Davi. Pedi vós todos a paz para Jerusalém. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Goiás, Brasília, Bahia, Norte e Nordeste. Em especial, Senhor, peço neste momento, em Brasília, em todos os lugares, Senhor, aonde neste momento precisa de ti. Pedi vós todos a paz, pede vós todos a paz para Jerusalém, para o Brasil. Vivam em segurança os que te amam. Reine a paz em teus muros e a tranquilidade em seus palácios. Por amor dos meus irmãos e dos meus amigos, pedirei a paz para ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, pedirei a paz para ti. E é esta que eu peço para você agora, meu querido e minha querida. A paz que provém do coração aberto de Jesus. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Senhor, só temos que agradecer por todo o teu amor, toda a paz que destes e dás para nós, Senhor. Obrigada pelo ano que vivemos. Obrigada pelo ano que vamos viver, Senhor. Obrigada, Senhor, por qual for o caminho que traçares para nós.
Obrigada, Senhor, por qual for a Tua vontade em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por dar-nos ar nos pulmões, nos dar capacidade, Senhor, de glorificarmos o Teu santo nome. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que nos alimenta, que sacia o nosso ser. Obrigada, Senhor, pelo alimento que coloca na nossa mesa, Senhor. Obrigada pela água, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos dar a oportunidade de lutarmos, de irmos atrás da santidade, Senhor, para ganharmos um lugar junto a Ti nos céus. Muito obrigada, Senhor, por nos dar a coragem de lutar, de ir em busca da paz, Senhor. Paz essa que Tu nos deste, que Tu nos prometestes. Muito obrigada, Senhor. Sabemos que não é fácil, mas Tu tornas tudo possível e nos torna capaz. Muito, muito obrigada, Senhor Jesus. Ore comigo este versículo do Salmo 137. Guarde ele, faça assim. Nas suas orações à noite e de manhã e ao sair de casa, escreva ele no seu carro, na sua geladeira, mas confia no Senhor. Diz o versículo 8 do Salmo 137. Repita comigo. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Senhor, eterna é a vossa bondade. Não abandoneis a obra de vossas mãos. Tu és a obra das mãos de Deus. Somos obras da mão de Deus. Isaías diz no 64, versos 8, diz assim: Senhor, vós sois o oleiro, e nós somos a argilha, da qual vós sois o oleiro. Todos nós somos modelados por vossas mãos. Então pegue esse versículo 8, porque o Senhor vai completar o que Ele começou. Se ainda você não recebeu, confia. Se você pediu, confiança, esperança, porque o Senhor completará o que Ele começou, porque eterna é a bondade dEle, e Ele não abandona a obra de suas mãos. Você, eu, nós, obras das mãos do Senhor. Por isso, estenda a sua mão neste momento para este vídeo, onde você esteja, e aqueles que virão depois, faça isso. Compartilhe esse momento de paz também desse vídeo depois, esse live. E você possa estender as suas mãos e verdadeiramente desejar o príncipe da paz, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, guardai-nos, protegei-nos e defendei-nos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia e amém. Pela intercessão de todos os anjos e santos do céu, da Virgem Imaculada Conceição, santos profetas e santos apóstolos, que a mão poderosa do Senhor venha sobre mim, sobre você, sobre sua casa, sobre sua vida, seus projetos espiritual, material, profissional, familiar, social e até uma dor na sua carne. Seja qual for a área, que as mãos poderosas do Senhor venha sobre ti, sobre esse ano, com muita paz, que só provém do coração dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita paz para ti e que você tenha um ano florido de luz. Muita paz para todos nós, um feliz ano novo para todos nós também. Um beijo no teu coração e até a próxima. Até a próxima.